Que legal que você chegou aqui nesse domingo, mais um encontro virtual, mas é muito bacana você poder se reunir com a gente de forma virtual, com o objetivo da gente adorar a Deus, da gente aprender mais a respeito de Deus, da gente estudar a série que a gente vem estudando sobre as enfermidades, as doenças, os transtornos da mente. Que gostoso a gente poder cantar um pouco, apesar de estarmos cantando dentro de casa, não é a mesma coisa de estar cantando dentro da igreja, com todo mundo cantando junto, aquele movimento todo, vozerio gigantesco, aquilo nos empolga bastante, a gente tem sentido falta de tudo isso. Mas mesmo assim é legal a gente estar aqui hoje, é uma oportunidade bacana da gente crescer de forma diferente, Deus tem promovido esse crescimento. E pela graça de Deus, Ele continua sendo aquele Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no meio de uma catástrofe, Deus tem coisas para nos ensinar, para nos tornar gente grande, nos tornar mais parecidos com Ele. Por isso, vamos aproveitar esse domingo, que Deus abençoe sua vida, e eu queria começar orando por este encontro. Minha oração, querido Deus, é que o Senhor invada o coração da gente nas nossas casas, nos nossos lares agora, trazendo unidade de espírito, unidade de pensamento, unidade de mente, unidade de coração, coisas que só o Teu Espírito pode fazer, e eu sei que o Senhor faz, mesmo quando estamos distantes uns do outro, porque o edificar a igreja continua sendo um trabalho do Senhor, porque a igreja é sua, o Senhor vai estar edificando. Por isso nós estamos num movimento que é caracterizado pelo crescimento da igreja, sem dúvida nenhuma, e nós queremos te agradecer por causa disso, Pai. No meio das lutas é que nós podemos crescer, aprendemos a depender mais do Senhor. Por isso, querido Deus, toma esse tempo que a gente vai ter juntos aqui de aprendizado, de cântico, de oração, e fala ao nosso coração. Isso é o que eu peço agora, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá, tenha uma boa celebração aí na sua casa. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão faz-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu
sabes quem eu sou e criaste o que sou, e tu me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me
ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hoje nós vamos continuar a nossa série Livremente, um olhar das Escrituras sobre a saúde mental, e vamos olhar para o medo, o que é que a Bíblia diz a respeito do medo, dessa emoção. Se nós tivéssemos que defini-la, o medo é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. O medo sempre tem um foco, o medo sempre tem uma coisa, o medo sempre tem uma situação. O medo não acontece do nada. Eu tenho medo, mas você tem medo do quê? Não sei. Não, existe um objeto, existe uma pessoa, existe uma situação. O que é necessário entender é que o medo é uma emoção primária, é aquela que é estampada no rosto quando nós a sentimos. Quando nós temos medo, o nosso rosto externa este sentimento, essa emoção. O nosso físico todo revela que nós estamos com medo. A mão sua, a perna treme, se dispara o coração, há uma dose de adrenalina injetada no nosso organismo de forma absurda, você fica com a pele branca, dá tremedeira, ou seja, o medo ele é externado, é uma emoção primária que ele é externado. Agora, o medo ele em si não é negativo, ele também é protetor. Por exemplo, se eu olhar para os dois lados da rua porque eu tenho medo de atravessar e ser atropelado, isso me protege. Ou seja, o medo tem nos protegido sempre de situações, para evitar situações que poderiam trazer consequências maiores para a nossa vida. O problema é quando o medo ele deixa de ser essa situação qualquer, aonde eu reajo para me proteger, mas ele começa a dominar a minha mente, a minha alma, o meu físico, e ele domina o meu coração, e eu me torno paralisado com isso. Muitas vezes caracterizados inclusive por fobias. Eu tenho medo de ficar numa sala fechada, de pegar um elevador, eu tenho medo de injeção, de ir no dentista, e eu não consigo fazer isso, eu não consigo me movimentar, geraram-se fobias gigantescas na minha vida. Mas o medo também, ele pode ser caracterizado por situações, porque eu tenho que resolver, que eu entendo que isso é importante fazer, agora por medo, por não saber quais são as consequências, por ter o receio de ser punido, de sofrer algo ruim, porque estou fazendo aquilo que me impede de agir. Muitas vezes nós temos medo, mesmo entendendo o que é o certo a ser feito, é o necessário a ser feito, mas a gente não se movimenta porque estamos totalmente paralisados em relação àquela situação, ou enfrentamento de uma pessoa, ou uma circunstância, seja lá o que for. O que eu quero pensar hoje tem a ver com essa situação. Quando o medo nos domina e nos impede de ir para frente e resolver o que precisa ser resolvido. A primeira vez que a Bíblia revela a respeito, ou explica, fala, menciona a respeito do medo,
é logo no começo, no texto de Gênesis capítulo 3. Ou seja, é a primeira reação que nós ouvimos, ou a primeira emoção que é descrita após a queda. O texto de Gênesis 3, ele revela um movimento interessante. Eva está no jardim, ela está vendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela come daquele fruto porque ela foi seduzida pela serpente, ela deu ouvido pela serpente, à serpente, e ela ali come daquele fruto, e a partir de então há uma desestruturação global na vida dela, há uma desestruturação integral na vida dela. Ela passa a ter problemas, Adão e Eva, passam a ter problemas com Deus, passam a ter problema consigo mesmo, passam a ter problema com o próximo e passam a ter problema com a criação toda. Então vamos olhar o que Gênesis 3 diz e vamos ver o movimento que acontece até a definição do que é medo propriamente dito. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Uma situação engraçada. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que morro de medo de bichos. Eu não gosto. Eu tenho um cachorro em casa e deste eu gosto muito. Me relaciono muito bem com ele. O restante dos bichos eu tenho muito medo. Mesmo para passear com o meu cachorro, eu fico sempre atento na rua se não vem outro cachorro, porque eu não gosto da aproximação de outro cachorro, eu tenho receio de uma briga ali, e eu não gosto disso. Agora, eu olho para essa situação e eu vejo que a serpente chegou em Eva e Eva ali não se sentiu ameaçada. Não foi algo que, de fato, ela olhou e disse, eu preciso tomar cuidado com isso, isso não é normal, isso está me ameaçando, isso pode trazer consequências negativas para a minha vida, eu posso sofrer com tudo isso. Não, porque, na verdade, naquele período, naquele momento, Eva e Adão viviam numa circunstância onde eles não tinham nada a ter medo. Tudo o que eles precisavam, eles tinham de Deus. Eles não tinham medo de perder o emprego, eles não tinham medo de ser acometido por uma doença, eles não tinham medo de passar por um perrengue qualquer, eles não tinham medo, porque Deus o protegia, Deus cuidava deles, Deus olhava para aquele casal e dizia, vocês são importantes para mim, vocês foram criados à minha imagem e semelhança, há uma relação aqui de Deus e criatura, nós caminhamos dessa forma. Portanto, não havia nenhum tipo de ameaça para aquele casal. Eles viviam debaixo da segurança de Deus, debaixo do zelo de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, e por causa disso, nada os ameaçava. Mas, quando você continua o texto, você percebe que eles pegaram do fruto e eles comeram do fruto. E a partir do momento que eles comeram, diz a Bíblia que os seus olhos se abriram. Nada mudou, não houve uma ruptura celestial no sentido de que o céu escureceu, os abismos surgiram, as pedras se tornaram gigantes, o terreno plano se tornou acidentado, nada disso. O que a Bíblia fala é que quando o pecado entrou em Adão e Eva, a única coisa que mudou foi os seus olhos se abriram. Eles passaram a enxergar o mundo de forma diferente. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, eles têm que olhar o bem e o mal, e eles têm que saber por si só, escolher o que é o bem e escolher o que é o mal. Por causa deste movimento, eles passaram a ser dominados por 3 condições primárias do ser humano caído: a soberba, a insegurança e a culpa. E são 3 sentimentos que, sem dúvida nenhuma, geraram o medo. Tanto geraram que o texto logo seguinte diz: ele, Adão, respondeu a Deus quando Deus chegou no paraíso, no jardim, e conversava com eles, e perguntando onde vocês estão, e eles escondidos, e eles saem de trás da moita, dizendo: olha, eu ouvi os teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. O texto é bacana, o texto revela um movimento
bem interessante para nós. Ele mostra que o que aconteceu foi, olha, o Senhor vinha todos os dias aqui. O Senhor aparecia aqui todos os dias. Só que dessa vez, o nosso encontro foi marcado por algo diferente. Eu fiz o que eu não podia. Eu fiz o que eu não devia. E os meus olhos se abriram. E eu passei a enxergar agora tudo diferente. Eu vi que esta situação que estava na minha frente era uma situação que poderia ser ameaçadora para mim agora. O mal estava diante de mim e eu deveria escolher o que eu tinha que fazer a partir dali. Interessante o texto, porque ele mostra um movimento. O primeiro movimento há uma situação. A situação é, nós comemos do fruto e o Senhor está chegando aqui. Nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor está vindo ao nosso encontro. Essa situação é nova para nós. A insegurança está dominando o coração da gente. A culpa está dominando o coração da gente. A nossa mente está sendo controlada pela soberba. Nós estamos sendo invadidos por esses três sentimentos: a insegurança, a soberba, a culpa. E por causa disso, o Senhor está chegando e eu tive que me esconder. A situação estava muito clara na vida dele. A questão é que a situação, ela gerou uma reação. O texto diz: fiquei com medo, por isso me escondi. Porque eu ouvi os teus passos no jardim, essa situação nova, eu fiquei com medo, uma emoção aflorou-se. E a partir daí, eu reagi, ou eu agi de forma coerente à minha emoção. Ou seja, por isso eu me escondi. É interessante ver que toda a situação, ela vai gerar uma reação. Mas o texto revela algo novo para nós. Ele diz o seguinte: porque estava nu. Olha só, Deus, a situação nova me fez interpretar. Eu pensei, eu analisei, eu discerni algo que era ameaçador para mim. A insegurança me fez entender isso. A soberba me fez entender isso. A culpa me fez entender isso. Eu interpretei essa situação. E porque interpretei essa situação, eu reagi dessa forma. Esse movimento é importantíssimo, importantíssimo. O texto de Romanos 1 é um texto interessante. Diz que Deus, por causa da queda e do pecado, Deus fez com que os pensamentos dos homens se tornassem fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Ele fala da integridade do homem, o pensamento e o coração, que foi ameaçado, foi fundido isso. Quando a gente lê o texto, os seus pensamentos no grego, é dialogismo, ou seja, o que ele está propondo é que é a mesma raiz da palavra diálogo. É quando uma pessoa delibera consigo mesmo, ela dialoga consigo mesmo. Ou seja, há uma situação e essa situação gera um diálogo comigo mesmo. Eu delibero comigo mesmo, eu analiso comigo mesmo. E a partir desta análise, eu gero um sentimento e eu gero uma ação. Porque todo sentimento, ele é fruto de uma análise, desse diálogo que existe dentro de mim mesmo. E o movimento sempre há uma situação e eu vou dialogar comigo mesmo, buscando nas fontes que eu adquiri até agora. Tem várias, multiformes, ou são influências que trazem a nós a possibilidade desse diálogo conosco mesmo, consigo mesmo. Tem efeitos biológicos, tem situacionais, tem circunstanciais, tem sociais, mas que me fazem interpretar aquela situação. Por isso que a Bíblia nos diz que a transformação daquilo que nós fazemos tem que ser ligada à transformação, à renovação da mente. Renovai-vos pela transformação
da vossa mente. Significa que este diálogo que eu tenho comigo mesmo, ele tem que buscar fontes diferentes para que eu possa, naquela situação, interpretar e com o meu coração escolher reações, emoções e ações novas, coerentes, não mais fundamentadas naquilo que eu adquiri durante toda a vida. Ouvi teus passos no jardim, uma situação, porque estava nu, um diálogo comigo mesmo. A reação é que eu fiquei com medo e eu me escondi. Olhando para este movimento, aonde o medo é muito bem descrito, dizendo que é uma emoção, que é fruto de um diálogo que acontece dentro da minha mente, comigo mesmo, e o meu coração escolhe por tomar decisões de acordo com este diálogo, eu sinto medo e eu ajo de acordo com o que eu sinto. Vamos olhar agora para a Bíblia, qual é o antídoto que nós podemos utilizar para nós, para que nós possamos buscar uma fonte nova, para que este diálogo seja renovado. O texto de Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O contexto desse texto ele é interessante, ele é importante saber. Do capítulo 1 ao capítulo 39, o profeta Isaías, ele vem trabalhando algo importantíssimo. Ele diz que Deus é santo. Logo no capítulo 6, ele tem uma visão do Deus sentado no alto e sublime trono, e as avas das suas vestes enchem o lugar, o templo. A sua voz, os batentes da porta tremem, há fumaça no lugar, e ele vê este Deus, e os anjos voavam sobre Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Interessante nesse texto é que ele vem falando a partir daí de um Deus santo. Ao mesmo tempo que há este Deus santo, o contraponto é que Isaías diz: este Deus santo está cansado deste mundo profano, deste mundo que não o busca, deste mundo que não quer saber. Da mesma forma como ele não só fecha um pouco o leque dizendo: Deus está cansado de você, Israel, de você, Jerusalém, de você, Judá. E Deus vai levantar uma punição, uma condenação. Ele vai trazer sobre vocês algo que vai destruí-los, porque vocês esqueceram este Deus. A partir daí, no verso do capítulo 39 até o capítulo 45, Deus não fala mais de um confronto, mas o profeta Isaías vem trazendo da parte de Deus uma palavra de conforto. E a palavra de conforto é: apesar de toda a terra estar desfigurada e disforme, eu vou preparar uma nação para mim. Eu vou trazer alguns de dentro dela para que seja o meu povo. E aí ele vem confortar o coração da nação, dizendo: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Muito legal o texto, muito legal o texto. O texto começa nos apresentando 2 mandamentos. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Os mandamentos de não tema e não tenha medo. E aqui não é uma opção, é uma ordem. Ele está dizendo: o não ter medo é uma ordem. O não temer não é opcional, é algo que vocês terão que fazer. É ordenança. Ambos se tornaram mandamentos. Não tema, não tenham medo. Entretanto, quando Deus nos dá uma ordem, Ele sempre dá o sustento pela qual essa ordem pode ser cumprida. Deus não disse: não tema, sem dar o subsídio para que não haja temor,
para que não haja medo. Deus não determinou que nós não devemos ter medo, sem Ele mesmo ter proporcionado a nós o subsídio para que não vivamos neste medo. Por exemplo, todos os mandamentos que Deus nos dá, Ele sempre nos dá com subsídios para que sejam cumpridos. Deus não deu um mandamento dizendo, agora é problema seu, resolva cumpri-lo, ache força para vivê-lo, encontre as saídas para que eles sejam cumpridos. Nos 10 mandamentos, ele começa com uma ordem solene, que denominamos como o primeiro mandamento. O texto diz, não terás outros deuses além de mim. Deus determinou isso, disse, é assim que vocês têm que viver. Mas, antes mesmo de dar o mandamento, ele disse que ele daria uma força, ou a força necessária, para nós podermos cumprir tudo isso. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Sou eu que te fiz livre, sou eu que te capacito, sou eu que te qualifico, fui eu que te tirei de uma condição que era incapaz de você me adorar, de ser o único Deus da sua vida, e te trouxe para uma condição onde você tem todas as qualificações necessárias para fazer de mim o seu único Deus. Por isso, nestes 2 mandamentos, há também 5 pilares que sustentam a capacidade que eu e você precisamos ter para não temer coisa alguma e não ter medo. 5 pilares que são subsidiados, em primeiro lugar, no próprio Deus. Deus começa dizendo, não tenham medo, porque Deus traz para si a responsabilidade. Ele não disse, não tenham medo, e vão procurar as armas para que vocês possam enfrentar os inimigos da vida, que a vida lhe trouxer. Não tenham medo, e vão procurar a capacidade que vocês precisam ter para enfrentar os desafios da vida que estão ameaçando vocês. Ele disse, não tenham medo, não temam, porque Ele traz para si a responsabilidade. Que Deus! Que Deus! Ele diz, sou eu que vou fazer a diferença na sua vida. Lembra de quando nós falamos sobre ansiedade, o texto de Filipenses 4? Perto está o Senhor. Ele está dizendo, eu estou aqui perto. E porque estou aqui, eu lhe capacito para enfrentar todas as situações que lhe trazem medo. Todas as situações que lhe geram temor. Os pilares são, o primeiro, eu estou com você. Eu estou com você. Eu gosto muito de criança, eu gosto de brincar com elas, eu gosto de provocá-las e eu gosto da relação com elas. E eu admiro muito o Bruno, o pastor de crianças da nossa igreja. Eu sempre observo o Bruno na maneira como ele trata as nossas crianças e como as nossas crianças gostam. Toda vez que ele está ali, ele está sempre rodeado de crianças, conversando com ele. E eu já vi algumas vezes o Bruno chegar perto de uma criança e na hora que ele vai conversar com essa criança, ele se agacha e ele chega na altura da criança. E eu vi várias vezes as crianças rindo. E eu já vi várias vezes o Bruno chegando para elas e com todo o amor possível, dizendo, olha, você não pode fazer isso. Não é assim. Mas ele desceu à altura da criança, porque ele é mais velho. Ele é o Bruno grandão, como ele gosta de cantar. Mas ele não se utiliza disso quando ele trata com as crianças. Ele desce ali e ele se identifica com elas. Deus está dizendo, eu estou com você. Ele não está longe lá, mas ele está do nosso lado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Segundo pilar, ele diz, eu sou o seu Deus. Quando você lê o texto de Isaías 41, no verso 1, Deus diz assim, sou eu que julgo a terra toda. Sou eu quem julgo a terra toda.
Que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender e vamos encontrar-nos para decidir a questão, porque sou eu o Deus, sou eu que julgo tudo. Segunda coisa no texto é que nos versos 2 e 3, ele diz, tudo está sob o meu controle. Quem fez tudo isso, ele diz? Quem chama as gerações à existência desde o princípio, perdão. E o texto acrescenta dizendo, eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Eu sou o primeiro e estarei com os últimos. Eu estava ali nos primeiros dias e estarei nos últimos dias. Eu estava ali nas primeiras pessoas e estarei com as primeiras pessoas, porque tudo continua fazendo aquilo que eu quero que seja feito. Nada saiu do controle. Continua tudo sendo regido pelas minhas regras. E por fim, o texto do verso 8 ao verso 9 diz que Deus é quem escolhe o seu povo. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei do confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei, e disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Portanto, quando a gente entende que Deus está dizendo, eu sou Deus, Ele está dizendo, olha, está tudo sob o meu controle, tudo de acordo com aquilo que eu sempre quis que fosse. Sou eu quem julgo, sou eu quem determino, sou eu quem avalio, sou eu quem digo o que é bom, sou eu quem digo o que é ruim, porque eu continuo sendo Deus. O bem e o mal continuam sendo escolhidos e determinados por mim. Da mesma forma como ele diz, sou eu que estou escolhendo o meu povo. Por isso, no conceito de Deus, ele está dizendo, escuta, você não precisa temer, porque eu sou o Deus. Está tudo debaixo daquilo que eu sempre disse que deveria estar. Vocês estão se tornando cada vez mais meus. Portanto, não temam, não tenham medo. Ele apresenta um terceiro pilar dizendo, eu os fortalecerei. Fortalecer é algo difícil. Eu tenho treinado, feito exercício pra caramba, quase todos os dias. E eu vou dizer um negócio para vocês. Criar músculo dá trabalho. E muito trabalho. Eu tenho já feito, acho que quase 6 meses ou um pouco mais desse treino pesado. Eu não sou um cara que entro dentro d'água e vou fazer aquelas braçadinhas, ou põe aquelas calças apertadinhas e vai correr na rua. Essas coisas que são para seres humanos normais. Eu sou um sujeito que tenho treinado e tenho feito cross-training, é exercício pesado, é punk, aqueles que machucam a mão. E, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Para eu ficar um Schwarzenegger, tem que suar demais, tem que carregar muito peso, tem que se exercitar pra caramba, porque se fortalecer não é fácil, dá trabalho, é cansativo, exige disciplina, exige hábitos saudáveis, mas Deus está chegando falando o seguinte para nós, eu vou fortalecê-los, eu vou ser esse whey protein espiritual. Sou eu que vou fazer os seus músculos crescerem. Sou eu que vou dar toda a capacidade de vocês terem a força necessária para enfrentar essa situação. Por isso, não tenham medo. Não temam, porque eu os fortalecerei. O quarto pilar é o ajudarei. Deus está dizendo, eu vou o ajudar. Eu disse no início que eu tenho um cachorro, é um Schnauzer, chama iPod. O iPod, ele é muito medroso. E porque ele é medroso, a reação dele, as ações dele sempre são de ataques. O medo dele não o faz se esconder, mas faz atacar. Então ele parte para cima de todo mundo. Ele se sentiu ameaçado, ele não vai fugir, ele vai atacar. O iPod é assim. O iPod, recentemente, ele teve 16 pedras renais, cálculos renais, e ele precisou ser operado. Só que o iPod, quando vai para a veterinária,
Deus, é uma coisa do outro mundo. Ele é pequenininho, mas tem que colocar focinheira, porque senão ele destrói o veterinário, auxiliar de veterinário, eu, a Dani, o Pedro. Ele parte para cima e ele ataca mesmo, porque ele se sente acuado e a reação dele é atacar. Ele tem muito medo. Ele fez a operação e eu tinha um receio. Eu dizia, como é que nós vamos tirar os pontos desse cachorro? Porque ele foi operado, mas ele estava anestesiado. Para tirar esses pontos, a veterinária disse que não precisaria, mas a veterinária era muito competente. Ela chegou para nós e disse, olha, talvez seria melhor a gente dar um sedativo para ele. Nós demos o sedativo, mas foi como quem desse água. Ele chegou no consultório, na clínica veterinária, mas chegou irado, não deixava, ele não gosta nem de entrar ali. Eu falei, cara, não vamos tirar nunca, a gente não vai chegar nesses pontos nunca. Até que ela teve uma ideia. O iPod detesta a clínica veterinária, mas ele ama o banho, a tosa. Ela pegou o iPod e, em vez de entrar para o consultório, entrou para onde dá banho e tosa. E ali pegou a escova de pelo, né, de cabelo dele, e começou a escovar o bigode. O iPod deitou de barriga para cima e deixou a médica tirar todos os pontos. E ainda voltou no colo dela. Deus está dizendo, a situação é difícil, mas você não precisa temer, porque eu vou te ajudar. As coisas serão mais fáceis, porque eu estou no controle. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo estando perto. Eu te continuo fortalecendo. E, portanto, eu vou ajudá-lo a enfrentar tudo o que você precisa passar pela frente. Não tema, não tenha medo. O quinto pilar é eu o segurarei. Eu vou carregar você pela mão. Você não vai estar sozinho. Eu estou perto, mas não é só perto de aproximação. Eu também estou te segurando. Sou eu a rodinha da sua bicicleta. Sou eu aquele andador do bebezinho que o coloca e ele não cai. Eu acho muito, muito, muito interessante essa questão do eu segurarei. Uma vez eu conheci um pastor que trabalhava lá no Morumbi, chamado pastor Kiko, e ele era especialista em aconselhamentos, ele tinha uma formação avançada em aconselhamento. E um dia, para investir na minha vida, ele me convidou a participar de um aconselhamento. E chegou lá, um jovem contava que ele tinha momentos de fúria, e ele destruía o quarto dele inteiro. Mas aquele jovem vivia um tormento, porque ele começou a ficar trancado dentro de casa, porque ele tinha medo de ter aqueles acessos de fúria em outros lugares. E ele começou a contar um episódio onde ele tinha passado, acho que noites, dias, por um ataque de fúria, e ele estava exausto, mas ainda assim, e ele foi contando todo aquele movimento, e a gente estava sentado, e a situação era tão pesada, tão densa, tão difícil, que ele ia se afundando na cadeira, e eu também, gente, porque ele falava e era um movimento tão escuro, tão difícil, tão denso. Mas ele disse que no meio de tudo aquilo, bateu na porta dele, abriu e entrou um dos líderes da igreja dele. E no meio de todo aquele tormento, ele disse, e aquele homem de Deus entrou no meu quarto. A partir de ali, a circunstância começou a mudar. E o relato dele, a partir daquele momento, foi diferente. A importância de um homem de Deus, sem dúvida nenhuma, mas o texto diz, eu o segurarei. Eu vou carregar você. Você não precisa temer. Você não precisa ter medo. Por isso, quando a gente olha para esses dois mandamentos, o mandamento de não tema e não tenha medo, nós podemos vivê-los, porque Deus nos deixou 5 pilares essenciais e fundamentais que são estabelecidos nele. 5 pilares onde Ele, Deus, diz, eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei.
Sou eu quem faço isso. Portanto, se a gente volta para a primeira narração da queda, quando Adão diz, olha, eu ouvi os seus passos no jardim, e porque eu dialoguei comigo mesmo, vendo que eu estava nu, eu tive medo, e por isso eu me escondi. A gente vê que há uma situação. Essa situação nos faz pensar, dialogar conosco, consigo mesmo, e gerará reações e emoções. Todas as vezes que eu me entro ou eu me confronto com uma situação, um objeto, uma pessoa que me causa medo, e eu vou vasculhar nos arquivos, fazendo ali um diálogo comigo mesmo, e esses arquivos trarão para mim emoções e ações, eu preciso entender que agora o arquivo que eu tenho que vasculhar são esses 5 pilares que o próprio Deus nos deixou para que nós possamos viver ou vencer toda e qualquer situação de medo. O Senhor está comigo, Ele está perto. O Senhor é o meu Deus. Ele vai me fortalecer. Ele vai me ajudar. Ele vai me segurar. Este é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que eu vivo. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Ele me faz enfrentar todo e qualquer problema. Quero terminar lembrando do Salmo 57. O Salmo 57, o pano de fundo dele, é que Davi vivia uma situação que poderia promover para ele medo. Porque o rei, o atual rei Saul, estava com raiva dele, enciumado, e queria a vida dele. Portanto, ele vivia uma real situação de ameaça, de medo. Ele foge e se esconde numa caverna. Mais uma vez, uma caverna presente nas emoções, assim como a gente viu com Israel e Elias. Davi, ele se esconde naquela caverna. E ele escreve o Salmo 57. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti eu procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Eu clamo ao Deus Altíssimo, eu clamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Davi está vasculhando nas suas fontes de informação e está tendo um diálogo consigo mesmo. E nesse diálogo ele diz: do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor, o amor que lança fora todo medo, e a sua fidelidade. O que é bacana nesse texto é que Davi diz assim, diante dessa situação, que é uma ameaça para mim, as minhas emoções e as minhas ações estarão fundamentadas na possibilidade de que eu possa clamar ao Deus Altíssimo, um Deus que está perto, que por mim tudo executa, um Deus que é Deus de fato, um Deus que me dá segurança, pois em ti procuro segurança, um Deus que me dá
a proteção até que passe o perigo. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, e talvez você tenha situações que você precisa enfrentar, que você sabe que precisa passar por elas para crescer. Entretanto, o medo que pressupõe castigo está te tornando totalmente paralisado para enfrentar essa situação. Agora é hora de você lembrar de que Deus está perto. Ele é o seu Deus. Ele te fortalece. Ele te capacita. Ele te segura pela mão. Ele te auxilia. Ele caminha com você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em paz estou, no controle está o Senhor. Em paz eu sei que o Senhor é o nosso Deus. Eu não temerei, estás aqui. Medo não há em ti. Eu não temerei, comigo estás. Minha alma acalmarás. Eu não temerei. Oh, descanse em Deus. Grande é o seu poder. Espere em paz e veja a graça lhe encontrar. Eu não temerei, estás aqui. Medo não há em ti. Eu não temerei, comigo estás. Minha alma acalmarás. Eu não temerei. Oh, não temerei. Eu não temerei. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Estamos encerrando agora a nossa celebração. E a minha oração é que você seja forte e corajoso. Que você não cesse de falar do livro da lei. Que nele você medite de dia e de noite. Para que você tenha o cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito. Só assim é que você vai fazer prosperar o teu caminho. E você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Ou seja,
você não precisa ser ameaçado por essas circunstâncias. Quando você é forte e corajoso, porque o seu alicerce está no livro da lei que você medita de dia e de noite. Quero terminar orando. E a minha oração, querido Deus, é que o Senhor abençoe e guarde o nosso povo, Pai. Nesse tempo que tem nos trazido tantas inseguranças, medos, que muitas vezes nos vemos dominados por esses medos. Mas nós queremos clamar ao Deus Altíssimo, Deus que por nós tudo executa. Nós queremos saber que o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o nosso Deus, que nos fortalece, que nos segura pela mão, que nos ajuda. Por isso, Deus, abençoa com a tua graça e com a tua paz. Que seja abundante a graça e a paz e o amor de Deus, Pai, que lança fora todo o medo, seja muito abundante na vida de todos nós. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a sua vida e continue aproveitando de tudo que tem sido ofertado para a nossa igreja nos canais aí de comunicação da gente. Aproveite o Crescer, aproveite o trabalho de jovens, da nova geração, das crianças, enfim. Aproveite tudo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fica firme, sem medo, porque o Senhor é contigo.